Olá, vamos aprender agora sobre a formação dos solos, um processo também conhecido como pedogênese. Os solos se formam a partir da transformação das rochas da crosta terrestre. Rochas que são transformadas constantemente pela atuação do intemperismo. Entendemos como intemperismo toda força física, química ou biológica capaz de desgastar, capaz de desagregar as rochas da crosta. O intemperismo, portanto, ele tem a capacidade de transformar esse bloco rochoso que eu desenhei em pequenos fragmentos de rochas. Se nesses pequenos fragmentos de rochas ocorreu o desenvolvimento de algum tipo de atividade biológica, por exemplo, o surgimento de uma erva daninha, o desenvolvimento de raízes de plantas, essa atividade biológica, somada a esses pequenos fragmentos de rochas, é que dão origem, então, aos solos. Entendemos que os solos representam um produto do intemperismo e da atividade biológica sobre as rochas da crosta. Por isso que todos os solos apresentam na sua composição um pouquinho da rocha original e um pacote formado, portanto, por minerais e restos orgânicos. Isso definimos então como os solos. Solos apresentam diferentes características justamente porque existem diferentes fatores naturais que regulam as suas características, que influenciam no intemperismo e na atividade biológica. Eu trouxe aqui uma lista com os principais agentes naturais reguladores da formação dos solos. A rocha matriz, que seria a rocha original, as características do clima, a atividade biológica, a influência do relevo e, claro, tudo isso sob a ação do tempo. Por exemplo, muito da fertilidade de um solo está associada às características da sua rocha matriz. O solo de terra roxa ele é formado a partir do basalto. O basalto apresenta uma composição mineral que acaba determinando a fertilidade do solo quando o basalto sofre a pedogênese, sofre a transformação. A textura de um solo, ou seja, a sua permeabilidade ou impermeabilidade à água, também são influenciados pelas características da rocha matriz. A composição mineral da rocha, então, original, pode tornar um solo mais ou menos permeável. Um outro fator muito importante para determinar as características do solo é a influência do clima. Voltando ao nosso desenho original, suponha que esse solo ou esse perfil de solo que eu desenhei aqui, ele tenha se formado num clima úmido. Em um clima úmido, o intemperismo e a atividade biológica são mais intensos. Olha como seria esse mesmo perfil de solo caso tivesse se formado num ambiente mais seco. Ele seria muito mais raso. Seria um solo com uma composição rochosa muito maior, justamente porque em ambientes secos o intemperismo e a atividade biológica não são tão intensos. Então a rocha original ela acaba não sendo tanto transformada. Um outro fator muito importante é, claro, a influência da atividade biológica. Micro-organismos, formigas, cupins, a vegetação, tudo isso entendemos então como biosfera. Os micro-organismos eles são muito importantes na reciclagem dos nutrientes do solo. Assim como cupins e formigas revolvem o solo, trazem elementos da superfície para as profundezas e o contrário. Isso acaba favorecendo a fertilidade também do solo. E a vegetação que recobre os solos, ela é importante para produzir matéria orgânica, que nós conhecemos como humus, como também para proteger os solos. A influência do relevo, que ela é muito interessante. Então imagina só uma situação assim, que nós temos um local 1, que ele é um pouco mais íngreme, e um local 2, que é um pouco mais plano. Nesse local mais íngreme, a velocidade de escoamento superficial da água ela é maior, assim como a infiltração ela é menor. Praticamente a água apenas escoa. Nessa situação, a alteração da rocha ela acaba sendo muito pequena. Por isso que os solos em ambientes muito íngremes costumam ser solos muito rasos.
ao contrário de ambientes mais planos, onde os solos tendem a ser mais profundos. A água, ao invés de escoar com maior velocidade, ela acaba infiltrando. E a infiltração estimula o intemperismo e o desenvolvimento da atividade biológica, aprofundando, então, as características do solo. É muito importante você entender que todas as características dos solos vão depender da somatória de todos esses agentes naturais sobre a ação do tempo. Na sequência, vamos responder um exercício sobre o assunto.